As charruas e as lavouras. Comparando-a com as restantes alfaias de mobilização do solo, a charrua apresenta uma característica que a distingue: o reviramento da leiva. As charruas atuais são o resultado de milhares de anos de evolução e inovação técnica na forma como o homem mobiliza o solo. Desde há milhares de anos que o homem utiliza o arado, precursor das charruas, para a preparação do solo. Uma vez que eram construídos em madeira, são escassas as evidências diretas da existência desse tipo de equipamento. Essas chegaram até aos dias de hoje por via indireta, através de gravuras, pinturas ou outro tipo de representações artísticas. A mais antiga representação de um arado foi encontrada numa escavação arqueológica em Uruk, atual Iraque. Remontando à civilização suméria, há cerca de 5.000 anos atrás, seria um arado incompleto por não possuir uma aiveca, apenas um bico ou dente que rasgava o solo a pouca profundidade. Este tipo de arado é designado de arado dental. A tração necessária era providenciada por animais, sobretudo de raça bovina. A introdução de uma aiveca terá acontecido pela primeira vez na China, há mais de 2.000 anos. As partes do arado que contactam com o solo e que geravam maior atrito e sofriam maior desgaste eram cobertas com placas de metal. Durante séculos, a construção dos arados teve uma natureza artesanal. Cada um era ligeiramente diferente do outro, existindo uma grande variabilidade de formas de região para região. Até aos finais do século XVII e início do século XVIII, o arado não sofreu adaptações dignas de grande relevo, até que, em 1730, a primeira patente para um arado é atribuída em Inglaterra a Joseph Foljambe. Este terá sido inspirado noutros, de origem holandesa, trazidos para a Inglaterra por engenheiros desse país que aí realizavam obras de drenagem. A grande diferença residia no facto de possuir uma chapa de ferro a revestir a aiveca de madeira e uma estrutura triangular, sendo mais leve e, simultaneamente, mais resistente que os arados de madeira. Ainda no século XVIII, o escocês James Small aplicou os princípios matemáticos para a construção da primeira aiveca de ferro fundido. Estabeleceu, claramente, as vantagens de uma aiveca curva, particularmente o menor esforço de tração necessário, permitindo uma redução do número de animais necessários para trabalhar o solo e da área de terreno que tinha de ser cultivada apenas para os alimentar. Tratou-se de um aumento de eficiência muito significativo, uma vez que até aí as charruas necessitavam, para a sua operação, de 4 bois, um operador da charrua e um condutor dos animais. O arado de Small, também conhecido por arado dos escoceses, foi considerado na altura uma das maiores inovações agrícolas de todos os tempos. Viria, de facto, a abrir o caminho que havia de culminar nas charruas que conhecemos atualmente. Em 1837, nos Estados Unidos, John Deere inventou a primeira aiveca de aço. Reza a história que terá sido construída a partir de uma lâmina de serra usada no corte de madeira. O solo das pradarias americanas era bastante diferente do que existia em Inglaterra. As charruas de ferro fundido tinham dificuldade em realizar um bom trabalho, sobretudo porque estes solos aderiam com muita facilidade à aiveca, obrigando a paragens frequentes para a sua limpeza. A partir de meados do século XIX, os arados sofrem uma rápida evolução. Tornaram-se equipamentos produzidos em série em que a força de tração passou a ser fornecida por tratores a vapor. O arado dá lugar à charrua. Frequentemente, os tratores permaneciam estáticos nos limites das parcelas de terreno, sendo as charruas puxadas através de um cabo. A este tipo de charruas dava-se a designação de charruas de balanço. Não tardou a que surgissem os tratores agrícolas a vapor com a capacidade de se deslocarem sobre o terreno, com uma maior manobrabilidade. A partir do início do século XX, a introdução dos motores de combustão interna, primeiro a gasolina e posteriormente a diesel, veio alterar radicalmente a paisagem rural. Tal
foi particularmente evidente após o final da Primeira Grande Guerra e acentuado a partir dos anos 20, com a introdução do sistema hidráulico de engate de 3 pontos desenvolvido por R. Ferguson. Podemos afirmar que a charrua desenvolveu-se com e foi ela mesma uma ferramenta essencial ao surgimento e evolução da civilização humana. Muito embora, atualmente, seja possível o cultivo da terra sem recorrer à utilização de charruas, estas permanecem um equipamento importante ao serviço do agricultor. Importa, pois, conhecer a sua estrutura e constituição, bem como compreender o seu funcionamento e regulações, de modo a que com ela possamos operar nas melhores condições possíveis.